Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão para você. O assunto de hoje, Mayara, é um assunto que não é pouco falado, nem muito conhecido, viu? Acho que tem uns 20 anos para cá, nos últimos 15, que a coisa começou a se intensificar mais ainda. Você aí de casa, será que você acha que o nosso intestino conversa com o nosso cérebro e o cérebro conversa com o intestino? O que você acha, Mayara? Na verdade, o intestino ele é considerado o segundo cérebro. O segundo cérebro. Será que isso acontece mesmo? Olha, para ajudar a gente nesse bate-papo, esclarecer para a gente de uma maneira fácil se isso realmente acontece, o que pode ajudar a gente na nossa qualidade de vida, nossa relação com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa saúde emocional, a gente tem duas queridas aqui que a gente já agradece muito por terem topado e participado. Estamos quase encerrando 2025, mas ainda com assuntos importantes, né? Muito bem-vinda, Raquel, nutricionista. Obrigada pelo convite mais uma vez. E também a doutora Luísa Manfredin, psiquiatra. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E aí, é verdade? O cérebro se comunica com o intestino se comunica com o cérebro. E como é que isso acontece? De uma forma da parte de psiquiatria e depois da parte nutricional. Bom, então, né, como já foi dito, o intestino é considerado o segundo cérebro e essa denominação se deve ao fato de ter muitos neurônios também no intestino. E um dado interessante é que cerca de 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. E a gente sabe, né, que a serotonina é um neurotransmissor extremamente importante para várias coisas. Então, regulação das nossas emoções, né? Isso se deve ao fato de que o intestino, ele se comunica com o cérebro e essa comunicação se dá através de neurotransmissores, também a partir de vias imunológicas e a partir do nervo vago, que é um nervo que ele tem a origem, né, no nosso cérebro, vai para o intestino, mas a gente sabe que várias informações também ascendem via nervo vago. E é por isso que o nosso estado mental, as nossas emoções podem afetar a saúde intestinal e vice-versa. É exatamente isso. Essa via, a gente tem o sistema nervoso entérico, que fica ali no trato gastrodigestivo, que se comunica pelo nervo vago diretamente ali com o sistema nervoso central. E a microbiota, que é muito importante. Então, uma microbiota alterada, ela tem a capacidade de regular o humor, o hormônio da serotonina que é produzido ali, GABA, cortisol, tudo que pode alterar o intestino e as nossas emoções também. O Raquel, explica de uma maneira simples o que é a nossa microbiota, né? E o quanto ela é importante aí para a saúde. Tá, a nossa microbiota, ela tá ali no nosso... A gente tem bactérias, assim, no corpo, mais até do que o que a gente tem de peso, né? De quilos, proporcional. Então, ela é muito importante a gente ter o equilíbrio dessa microbiota, que são, vamos dizer assim, bichinhos que ficam ali no organismo e que são muito importantes para a regulação desses hormônios. Como é que isso acontece? A gente tem, por exemplo, fibras. A ingestão de fibras... elas vão descer até o intestino e as bactérias ali presentes vão fermentar. O produto dessa fermentação, né, dessa ingestão de fibras, vai resultar na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esse ácido graxo é responsável por blindar o intestino. É como se ele fechasse as portas, as janelas, para não deixar muita coisa passar. Então, se a gente tem uma microbiota desequilibrada, né, mais bactérias ruins do que boas, essa permeabilidade aumenta. E aí, coisas do intestino ruins, como toxina, alimento mal digerido, vai para a corrente sanguínea. E aí, isso gera uma inflamação no organismo. Então, microbiota é fundamental. E aí, a gente poderia trabalhar com os pré-bióticos e os probióticos para ajudar na microbiota ou... Isso não tem relação? Não, tem, nós podemos. Primeiro, os prebióticos, que são as fibras, né? Eles não são daí esses bichinhos. Então, ele é utilizado para alimentar as bactérias boas. E o probiótico, aí tem várias cepas, né? Dependendo do que a pessoa tem, a gente usa como uma ajuda para poder melhorar algum sintoma. Então, diarreia, prisão de ventre, questões de síndrome do intestino irritável, até menstrual, né? Dependendo do tipo de cepa, a gente consegue mexer ali com esses sintomas no nosso organismo. Mas aí tem que analisar cada caso e que tipo de receita que a gente vai montar para o paciente. Então, é bem específico qual probiótico vai servir para cada coisa. E a gente tem, né, essas bactérias que elas fazem a digestão, digamos assim, elas se alimentam de coisas específicas. Então, a gente tem, por exemplo, uma que faz para
para fibra, outra para proteína, mais ou menos assim, né? A gente tem 2 tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. A solúvel suga água e ajuda a formar o bolo fecal. Então, pra gente ter um cocô bonito e macio, a gente precisa desse tipo de fibra. A insolúvel é que é responsável pela microbiota, por alimentar a microbiota. E aí ela vai ajudar na digestão, carrega também os nutrientes para dentro do corpo, a água também suga a água e carrega para onde a gente precisa. E uma curiosidade aqui, a gente, por exemplo, começou a se alimentar ali mais saudável. As nossas bactérias automaticamente acabam ficando, nosso intestino acaba ficando com bactérias mais saudáveis, ou não tem nada a ver. E o contrário também acontece. A pessoa só se alimenta de industrializado, então automaticamente as bactérias ali ficam ruins. Quem se alimenta de alimentos muito industrializados, com muito açúcar, muita gordura, vai ter um desbalanceamento das bactérias, vai proporcionar um maior crescimento das bactérias ruins. A pessoa que é saudável, que come bem, ela vai ter uma flora melhor. Daí a Luísa vai me ajudar melhor com isso. Se não tiver nenhum problema psíquico, né, emocional, ansiedade, depressão. Porque aí entra o eixo intestino-cérebro. E aí afeta o intestino. Doutora, você falou que 95% da nossa serotonina é produzida pelo intestino. Isso. Né? O intestino produz e o cérebro acaba aproveitando. Mais ou menos, mais porque ou na menos? verdade essa serotonina periférica, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, mas ela também é responsável por outras atividades periféricas, porque a serotonina tem várias outras atividades que não o humor, né? Mas essa serotonina periférica, o processo de produção dela auxilia o nosso cérebro posteriormente também produzir a serotonina, porque aumenta o triptofano. E o triptofano é um precursor da serotonina. Entendi. E nessa questão aí desse eixo intestino e cérebro, né? Como a gente pode observar dentro da psiquiatria se aquele paciente pode estar com o intestino doente, né? E que possa estar afetando ali o lado emocional dele? Bom, a saúde mental é uma questão multifatorial, né? Então, a gente sabe que tem estudos que mostram que sim, a saúde intestinal afeta a saúde mental, mas tem vários outros fatores. Mas, né, conversando com o paciente, tem alguns sinais que mostram que pode ter uma relação ali. Então, por exemplo, aquele paciente que tem sintomas psiquiátricos, como, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, e também possui sintomas gastrointestinais. Então, por exemplo, flatulência, uma dificuldade de digestão, períodos ou de diarreia ou de constipação. E também existe, né, o caso específico da síndrome do intestino irritável, que seria uma síndrome em que o indivíduo tem períodos com diarreia, ou períodos com constipação, ou intercalados. E um dos fatores que contribui para o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável são os fatores psíquicos. Tanto que o tratamento muitas vezes é psicoterapia e medicações antidepressivas e ansiolíticas. E aí existe também o ajuste da alimentação junto com o nutricionista para tratar? Com certeza. Inclusive, né, a Raquel citou a questão da microbiota. Hoje em dia já existe indicação para casos leves de depressão e ansiedade, ao invés de prescrever psicofármacos, que seriam as medicações, né, controladas, nós podemos prescrever certas cepas. Então, isso é muito bom para aquele caso que tem certos pacientes, né, que não querem medicação controlada, eles têm muito receio. Então, para esses pacientes, a gente pode sugerir mudanças de hábito de vida, então, atividade física, fazer psicoterapia, gerenciamento de estresse, e associado a isso, utilizar também probióticos. Raquel, aquele paciente que acaba tendo uma dificuldade, né, de evacuar, de ir ao banheiro, que tem ali a prisão de ventre, né, que tem dificuldade de ir, às vezes vai no banheiro a cada 2, 3 dias, né? Esse paciente, ele acaba tendo uma possibilidade de sofrer mais com essa questão do intestino, eixo intestino-cérebro, ou não? Tem. Tem, porque quando a gente tem uma dificuldade para evacuar e a gente não tem uma alimentação boa, nós não temos uma boa flora, uma microbiota, ela é alterada naquele sentido ruim, né? Mais bactérias ruins do que boas. Aí, essa microbiota alterada vai alterar a produção de serotonina, vai alterar a produção de cortisol, né? Então, a gente tem GABA, que é um hormônio que é o freio do nosso organismo, que ele vai dizer assim, tá bom, pode ficar calma. Se esse hormônio tá baixo, a gente pode ter um aumento do cortisol, desregula. Aí o cortisol é o hormônio do estresse, de você ficar atento, sempre ligado, assim, em estado de alerta. Tudo isso desregula o seu organismo como um todo. Então,
esse nervo vago, né? Que é a ponte ao telefone. Então, vamos pensar de maneira assim lúdica. Tanto para o cérebro quanto para o intestino. Vamos pensar o cérebro. Ele tá chateado, tá cansado, tá com estresse, depressão. Ele liga pro amigo dele, que é o intestino, e conta tudo o que está acontecendo, que está chateando, que está incomodando ele. O intestino é amigo, ele vai se sentir incomodado, vai se sentir doído, né? Vai sentir a dor pelo amigo, vai ter empatia. E aí diminui serotonina, por exemplo. Então, a gente tem essa brincadeira, assim, né? Dos hormônios ali. Então, um sempre conversando com o outro. Doutora, por ser algo tão recente, até para as duas, por ser algo tão recente e agora, acho que a medicina está trabalhando bastante nessa questão de eixo, intestino e cérebro, principalmente da questão da medicina preventiva. Se um paciente identificou por onde começar, estou com um desarranjo ali intestinal, toda semana acaba tendo uma diarreia, ou tem uma semana que eu acabo tendo prisão de ventre, ou eu vou ter uma azia, eu vou ter uma constipação, né? Por onde começar para identificar, para a gente chegar nessa questão de que realmente nós estamos com um problema no eixo ali do intestino-cérebro? A gente vai procurar quem? Um psiquiatra, a nutricionista, a gente vai procurar um clínico geral? Existe exame para identificar se o nosso intestino está doente, se ele não está tão saudável? Bom, exames especificamente não. Até agora existem exames, mas somente no campo da pesquisa, porque é algo muito novo, né? Então, por exemplo, nas pesquisas, sim, eles identificam, né, quais são as cepas que aquele intestino está tendo. Inclusive, hoje em dia, já tem vários estudos e também já existe tratamento com transplante de fezes que você transplantaria, né, fezes saudáveis para um indivíduo com fezes inadequadas. Mas isso ainda, a questão de exames é mais a título de pesquisa. Então, nesse caso, o indivíduo ele tem que tentar analisar qual que é o principal sintoma que ele está tendo. Então, por exemplo, se for principalmente sintomas gastrointestinais, ele pode ir no nutricionista, pode ir num gastro. Se ele tem também, né, sintomas psíquicos associados, ele pode ir num psicólogo, pode ir a um psiquiatra. Ou a um clínico geral também para ter um direcionamento, porque muitas vezes o próprio indivíduo tem dificuldade em compreender, né, o que ele está tendo e o que ele deve fazer. Mas uma coisa que é muito importante é lembrar que, por exemplo, né, esses sintomas de diarreia intercalados com constipação também pode ser um quadro mais grave, que seria o câncer de cólon. Então, por isso que é muito importante o indivíduo sempre procurar ajuda especializada e não tentar fazer um autodiagnóstico e uma automedicação. Porque, por exemplo, né, as cepas, os probióticos, eles são vendidos em farmácias sem receita. Mas, mesmo que seja vendido sem receita, o adequado é procurar antes um profissional para entender exatamente o que está acontecendo e ter uma prescrição adequada. Pode falar. Não, eu ia comentar porque ela falou da síndrome do intestino irritável e entra bem nisso. A gente, é muito difícil para diagnosticar de primeiro o que é assim, né? Se o paciente ele tá. Por quê? Não é só o físico, é o comportamento como um todo. Então, o estresse, a ansiedade, aí tá com prisão de ventre, ou tá com diarreia, tá com dor abdominal, distensão, gases. Então, se a pessoa passa por um momento de estresse e começa a ter algum desses sintomas no intestino ali, né, na liberação das fezes, então já é um indício de que o eixo tá desequilibrado. Mas a gente não consegue fazer um exame e falar assim, não, tá com problema. Então, a gente vai tratando um pouco a causa, né, então... o probiótico, mas fazer uma terapia, procurar um acompanhamento, aí o quadro, como um todo, começa a regular o organismo novamente. A gente fala muito dos cuidados com a nossa alimentação, do que a gente ingere, mas e aí, quando o indivíduo, o paciente, ele está com algum problema de saúde mental, como a Raquel mesmo falou, uma depressão, uma ansiedade, se não tratado, quanto que vai prejudicar o nosso intestino, doutora? É uma inter-relação, né? Porque a gente sabe que o indivíduo que tem ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais, ele vai procurar por alimentos mais palatáveis. Alimentos como uma forma de prazer, né? E liberação de dopamina. E, geralmente, esses alimentos são os alimentos industrializados, com muito açúcar e muita gordura. Então, nesse caso, né, entra essa questão do acompanhamento multidisciplinar. Porque, além do tratamento psiquiátrico, esse indivíduo também tem que mudar os hábitos de vida dele para reaprender, né, a comer de uma maneira mais adequada. E da mesma forma que esse indivíduo, né, ele pode comer coisas inadequadas e pode afetar a saúde do intestino, a gente sabe que também o próprio intestino dele, se tiver com uma microbiota disfuncional, também pode alterar daí a saúde mental dele. Então, por isso que não dá para tratar somente uma questão, né? E é mais um motivo pelo qual, atualmente, na psiquiatria, a gente não
foca só nas medicações psiquiátricas. A gente sempre tenta orientar uma mudança de estilo de vida, porque a gente sabe atualmente que saúde mental não é só a psicoterapia e a medicação psiquiátrica, né? Também são 6 pilares, na verdade. Então, seria conexões sociais positivas, que é esse indivíduo ter uma rede de apoio, né? Ter pessoas com as quais ele pode interagir. Também atividade física, alimentação adequada, o sono adequado, e o controle de substâncias tóxicas, que seria, por exemplo, o uso de nicotina, álcool e outras substâncias. E, por último, em 6º lugar, o gerenciamento de estresse, que a gente faz, né, a partir, atualmente, de, por exemplo, mindfulness, algumas terapias específicas, técnicas de relaxamento, realmente. As doenças psicológicas, né, os transtornos de saúde mental, que o intestino ali desregulado, doente, mais comuns que podem acontecer no paciente, se encaixam nessas que a gente mais conhece, como depressão, Sim. ansiedade, ou tem algum outro quadro de transtorno que também pode ser desenvolvido? Essas são as mais comuns, mas assim, a gente sabe que todos os transtornos psiquiátricos podem ser influenciados pela questão da microbiota. Então, assim, os mais comuns seriam por conta da prevalência, né, na população, ser mais comum a depressão e a ansiedade, mas a gente sabe que todos. E só pensando na questão da microbiota, né, uma coisa também que eu me recordei, eu não sei se vocês já ouviram falar da Covid longa, né, que é aquele quadro que as pessoas têm um pouco mais tardio depois que passa a Covid. E, geralmente, esses pacientes, eles têm sintomas neuropsiquiátricos. Então, eles relatam perda de memória, uma sensação de névoa mental, fadiga, dificuldade de concentração. E, atualmente, os estudos mostram que a microbiota pode estar na patologia da questão do Covid longa. Porque, muito provavelmente, a Covid-19, durante o período de infecção, altera a microbiota, e essa alteração da microbiota é responsável por tardiamente gerar esses sintomas. Então, um dos tratamentos da Covid longa seria a suplementação com probióticos. Entendi. Raquel, a doutora mencionou a respeito da questão dos industrializados, né, do açúcar. O açúcar, ele é tão vilão assim? Ele tem esse poder de inflamar o nosso intestino, o nosso corpo? Ele tem, porque ele serve de alimento para as bactérias ruins. E o adoçante? Eu fui pesquisar aqui pra gente vir conversar, me disseram que o adoçante também pode prejudicar o intestino. Então, né, o que usar? Não usar, né? Melhor não. Doses homeopáticas. Moderação, né? O que vai desbalancear aquilo é o excesso. Então, se você tiver uma alimentação equilibrada, uma ingestão de fibras... Fibras, né, carboidratos complexos. Então, a gente tem frutas, legumes, verduras, beber bastante água. Isso vai ajudar a regular o seu organismo como um todo. E um pouquinho do açúcar que tiver ali no bombonzinho, o adoçante que tiver, as 2 gotinhas na xícara, não vai te atrapalhar. Agora, se você tomar um refrigerante 0, 2 litros, todos os dias, o que eu vejo, infelizmente, com uma certa frequência em consultório, isso sim, vai desbalancear e vai prejudicar o seu intestino dessa mesma maneira, porque mexe ali na microbiota e na permeabilidade. Isso também pode acontecer quando aquele paciente acaba tendo algum probleminha de saúde e sendo medicado com antibiótico. O antibiótico também interfere na relação do intestino? Interfere. Ele solta. Normalmente, ele acaba soltando o intestino. Ele ajuda na motilidade, né? Ajuda, sim, né? Solta demais. Então, às vezes, tem alguns alimentos que não são bem absorvidos, porque você tomou, logo você vai ao banheiro. E a gente tem um tempo da digestão, né? Até a questão de mastigação, que é importante, que entra ali. Mas o antibiótico, ele acaba acelerando isso e a gente não absorve, não aproveita bem os nutrientes também. E o antibiótico também pode selecionar certas bactérias ruins, que é o caso do Clostridium difficile, que é uma bactéria bem importante e envolvida em infecções em UTI. Que geralmente é porque o paciente usou vários antibióticos e aí foi selecionando aquela bactéria. E ela resistente. Sim, sobrevivem só as mais fortes. Isso. E ela tem esse nome, né, que ela é geralmente difícil de tratar. Então, e é um dos tratamentos atualmente também é o transplante fecal. Nossa, que interessante. Como que funciona esse transplante, doutora? E para que serve? Bom, não é especificamente da minha área, é mais da gastro, mas assim, geralmente pega de doadores saudáveis, né? Doadores que você sabe que tem uma microbiota adequada e transplanta naquelas pessoas que têm uma microbiota inadequada. Que é uma maneira daí de mais facilmente você colonizar com bactérias boas o intestino do paciente. O intestino. Se é algo tão prevalente hoje, né?
Por que a medicina demorou tanto para acompanhar essa questão aí do eixo intestino-cérebro, né? Já que um sobrevive sem o outro. Sim. Eu acredito que tem aquela questão das pesquisas, né? Porque muitas pesquisas são mais recentes e mais novas. E também eu acho que é pela mudança da visão da medicina tradicional. Porque hoje em dia está muito em voga a questão da medicina do estilo de vida. Que seria essa medicina que ela não é só curativa. Não é quando o paciente já tem uma doença. Ela também é preventiva e assim, ela também envolve não somente a medicalização, né? Tem todas essas outras coisas que eu falei. Então, de envolver técnicas de psicoterapia, meditação, alimentação saudável, exercícios. E eu acredito que seja mais por essa mudança de panorama mesmo da medicina no geral. Ô, Raquel, e olhando para esse lado assim, de repente a gente dar uma calmadinha no intestino, o uso dos chás, né? De repente uma camomila, uma erva cidreira, erva doce, isso traz algum benefício para ajudar e desinflamar o nosso intestino, tratar dele e também para a nossa questão da saúde mental? Eles ajudam, mas de forma leve. Então, eles podem acalmar a ansiedade. Então, como você falou, melissa, né? Hortelã, erva cidreira, camomila. São chás que ajudam nessa questão. E também dor abdominal, distensão, alivia um pouco de gases, cólica. Mas eles são um aliado, mas eles não substituem um melhor, né, um estilo de vida e a prática de atividade física. Além, claro, de um ajuste na alimentação. E o café, ele entra também como um vilãozinho? Olha que a gente já falou sobre café aqui. Dizem que se você quiser ir no banheiro, toma uma xícara de café que ele solta. O café... Mamão e café é infalível. Vixe Maria! O café, ele acelera, né? Ele te deixa aquele estado mais de excitação. Então, ajuda na motilidade. Ele solta mais o intestino mesmo. E atividade física também, né? Porque você faz mais contração, mais movimento. Isso ajuda com a motilidade, ajuda no trato gastrodigestivo. Por incrível que pareça, é engraçado, né? O exercício físico influencia nisso. O sono influencia no seu intestino. E não parece, né? O sono, ele regula hormônios de fome e saciedade. Então, grelina e leptina. Se você não tem uma boa noite de sono, que influencia o café, né? Entra aí. O café atrapalha a gente a dormir, dependendo do horário que a gente toma, muito tarde, por conta da cafeína. Então, não teve uma boa noite de sono. Várias, né? Uma consequência disso, um hábito ruim de sono. Tem um desequilíbrio na produção desses hormônios. E aí, você vai sentir mais fome do que você deveria e menos saciedade. Então, você não se sente satisfeita no momento que você deveria. Então, come muito mais, se come muito mais. Então, pode ter um descontrole também na quantidade, né, de alimentos que você come. E no que você come. Porque aí você sente vontade por alimentos mais palatáveis. E aí, o mais palatável, normalmente, mais gordura, mais açúcar. E aí, isso atrapalha ali na microbiota. E para regular o intestino, Raquel? Eu sofri muito tempo com o intestino preso. Hoje, graças a Deus, é um reloginho. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que sofre isso, principalmente mulher, tem parece que uma propensão maior a ter intestino preso. Como que é possível regularizar isso? A gente tem que ter bons hábitos alimentares, é fundamental. A gente tem gestão dessas fibras que a gente comentou, né? Então, ter um equilíbrio. Nunca comer só um tipo, só ficar no alface e no tomate. Não, ali só vai ter um tipo de fibra cada um, né? Então, a gente tem que ter uma variedade. Por isso que o prato tem que ser colorido também. As verduras, legumes vão ter vários tipos de fibras ali. As frutas. Então, a gente precisa ter essa gama maior de alimentos no nosso prato. A gente tem que beber bastante água. O cérebro precisa de água, o intestino, as fezes precisam de água. Então, vamos supor que você bebeu pouca água, né? Você tem uma frequência não muito grande. Formou o bolo fecal, tem as fezes ali. Aí, entra em estado de alerta porque tem pouca água. O rim já dá uma parada de produzir urina. A urina fica mais escura, porque está mais concentrado. O cérebro está sofrendo, você pode sentir dor de cabeça, porque está faltando água. Então, o intestino puxa a água que tem ali nas fezes e redistribui para o organismo. Então, a água, ela é importante nesse sentido também. A atividade física também é bem importante. E as questões psíquicas, né? Eu sei que talvez não é a faixa etária que vocês atendam, mas a título de curiosidade mesmo, se nós adultos, né, o nosso intestino, o nosso cérebro se comunicam o tempo todo, isso acontece em todas as fases da nossa vida, né? Já
pegaram casos de crianças, né? Não é, acho que é a faixa etária que vocês atendem, mas de jovens e adolescentes que podem estar com o eixo intestino-cérebro já complicado? Olha, eu atendo a partir de 10 anos, mas os pacientes que eu atendi até agora, mais assim, os com transtorno do espectro autista, porque eles têm essa questão da seletividade alimentar, né? Então, como eles têm uma gama de alimentos muito menor, geralmente eles tendem a ser mais constipados. Então, esse seria mais a alteração que eu já observei nos pacientes que eu atendo. Porque eu não atendo tão pequenininho. Eu não sei se você já... Mais novinho do que isso também nunca atendi. Mas eu observo, sim, que tem essa... Em crianças que vêm de uma introdução alimentar ruim, que tem hábitos ruins. Porque o que influencia a criança? Os pais, a casa. O que o pai e a mãe comem é o que o filho vai comer. E, claro, ele vai passar por um momento ali em que ele vai ter de rebeldia e não vai querer comer nada, ou vai ter uma seletividade, mas passou essa fase, os bons hábitos voltam. Então, é muito importante cuidar da criança. Você tem que ser o espelho para ele. Então, se ele vem desde pequeno... Eu já atendi criança com pré-diabetes. Assim, é triste, porque é tão novo, o organismo ainda tá tão, né, cheio de vida para fazer as coisas e tá com problemas já. Então, tem sim casos de crianças com constipação. Porque não come fibra, só come salgadinho, bolacha. Tá faltando a alimentação de verdade. Porque isso daí tudo acaba interferindo depois naquele adulto mais complicado, né? Sim. Que pode acabar desenvolvendo aí um transtorno de saúde mental, né? Doutora, eu queria que vocês duas, a doutora e a Raquel, falassem mais um pouquinho da importância do sono pra gente, né? A gente já fez episódios aqui onde a gente fala que tem que dormir, né? Mas, assim, a vida anda tão acelerada que às vezes a gente fala, mas não faz, né? Qual a importância do sono para o ser humano, né? Para os pacientes? Tem um período aí que tem que dormir, não tem, né? Um limite máximo, né? 10 horas, 8 horas, 6 horas, um mínimo de sono. Sim. Bom, então, inicialmente, em relação à importância, né? A gente sabe que o sono, ele é fundamental para regular as questões tanto psíquicas quanto as questões neuroendócrinas. Então, vários neurotransmissores são produzidos durante o sono e também a regulação, né, do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é aquele eixo responsável pela produção de cortisol, ele também é regulado a partir do sono. Então, se a gente tem privação de sono, a tendência é ele ficar mais ativado e isso gera mais estresse. E isso predispõe a longo prazo a principalmente a ansiedade. E em relação ao tempo, né, de sono. Antigamente, se achava que a gente tinha, em cada fase da vida, um tempo mínimo necessário. Atualmente, a gente sabe que não é bem assim, porque cada indivíduo tem uma necessidade basal de sono. Então, como que a gente faz para descobrir essa necessidade basal de sono, né? Pensando assim, um indivíduo saudável que não tem nenhum transtorno de sono, né? Ele dorme e não coloca despertador e vê quanto que ele dorme sem despertador. Esse é o tempo mínimo que esse indivíduo precisa. Então, ele tem que ir dormir, né, segundo esse tempo mínimo. Tem pessoas que são dormidores curtos e que dormem só 4 horas e que realmente, para eles, 4 horas é suficiente. E tem pessoas que são dormidores longos, que precisam de 12, 14 horas para realmente ficarem bem. Então, o indivíduo ele tem que realmente tentar analisar qual que é o caso dele, né? E sempre respeitar esse tempo. E qual que é o grande problema? Por exemplo, para quem é dormidor longo. Na nossa sociedade atual, é muito difícil, né? Diariamente, você se permitir dormir 12, 14 horas. Então, essas pessoas estão sempre em privação de sono. E, assim, a única solução para isso seria elas conseguirem dormir a quantidade basal que elas precisam. Aí, a privação de sono vai gerar ansiedade. Isso. E a ansiedade vai gerar compulsão, Raquel? Vai. Pode gerar compulsão. Pode gerar compulsão alimentar. Pode. E aí, essa privação de sono, essa compulsão alimentar, a gente vai acabar descontando no quê? No açúcar? Depende de cada pessoa. Tem casos em que a pessoa senta e começa a comer uma pizza inteira sozinha e não percebe que tá comendo a pizza inteira. Mas tem gente que é mais do chocolate. Come o chocolate, né, até acabar, não consegue ter o controle de parar ali e comer 3 quadradinhos, 4 no máximo. Então, sempre vai ser uma descompensação, né? Você não sente aquela saciedade e você nem percebe que você tá comendo. Você simplesmente come. A hora que você vê, você fala, eita, acabou.
passei do ponto. E aí você pode sentir. E come rápido também, né? A questão da gente mastigar, ela é muito importante para isso. Porque ajuda nessa questão de você sentir a saciedade. Porque toda essa produção de hormônios que vão avisar o intestino, o cérebro que já está suficiente, começa quando a gente mastiga. Então, começou a mastigar, começa a produção disso daí. E aí, a comida vai descer, vai passar por todo o sistema gastrodigestivo, sentiu, o organismo viu que está suficiente aquilo, ele volta, né, e avisa, manda mensagem para o cérebro e você sente, sabe aquele estufamento levezinho na barriga? Tô satisfeita. Se você come muito rápido, você pode comer um grande volume, porque não deu tempo de você sentir saciedade. Você fala, nossa, comi pouco, comi tanto e ainda tô com fome. Tá bom. A hora que deu uns 15 minutos, né, mais ou menos ali, 15, 20, que aconteceu todo esse processo, aí estufa de uma vez a barriga. Porque aí você passou do ponto. Certo. Eu já tive colegas que relatam que a proteína, né, de origem animal, a carne, né, uma carne vermelha, tem mais dificuldade para fazer a digestão. Isso é verdade? Depende de cada indivíduo? Pode prejudicar o nosso eixo intestino-cérebro? Faz mal, não faz? Falam que faz mal, muita carne vermelha, uns falam para cortar, outros falam... Não, hoje em dia, se a gente for se atentar e fazer tudo o que fala, daqui um pouco até a água tá fazendo mal. Porque tem gente que fala, nossa, não me corta tudo água. faz mal. Tem que ter um equilíbrio. A carne vermelha, ela tem muito colesterol animal ali, né? Mas vamos pensar, até a carne de porco, o excesso da gordura ali, né, um pernil, carne de frango já é mais leve, ela tem uma digestão, as fibras são diferentes, então a digestão dela é mais facilitada. Você comeu só que a gente tem que pensar, você comeu um churrasco, o volume de carne também é muito maior ali naquele momento, então é um alimento que é mais difícil de ser quebrado também, então vai demorar mais tempo para digestão, né, na sua digestão. Aí o ruim é o excesso dele por conta desse colesterol que está presente ali na carne. Entendi. E aí para as duas, quando bate aquele desânimo sem explicação, eu tô cansada, né, eu tô assim, eu tô assado, pode ter relação com o nosso intestino? Um desânimo que vem do nada? Pode, mas não unicamente devido ao intestino, porque geralmente os nossos estados de humor, eles são multifatoriais, né? Mas sim, pode ter relação. Então, assim, se esse indivíduo, ele estiver propenso, né, a ter algum transtorno mental, ou então só propenso a ter um estado mesmo de fadiga, de baixa de energia, né, que não necessariamente é um transtorno, pode estar relacionado, porque a gente sabe que o intestino também, ele pode produzir mediadores inflamatórios, então... Por exemplo, uma microbiota ruim, mais um estado de inflamação, pode gerar um estado de fadiga e falta de energia. Entendi. Uma apatia, né? Uma sensação de cansaço que não sabe de onde vem. De repente aparece uma intolerância alimentar que você não sabia que tinha por conta desse estresse. Desse estresse. E o quão importante é a gente começar a olhar, a gente vem o ano inteiro falando sobre cuidado com a alimentação, né, Mayara? Com o sono, né? Que hábitos a gente pode introduzir no nosso dia a dia, tanto do lado nutricional, né, tanto depois do lado psiquiátrico, do lado médico, do lado mais clínico, né? Que hábitos a gente pode introduzir no nosso dia a dia? Como fazer essa prevenção, né? Porque a gente já fez campanhas aqui como Outubro Rosa, Novembro Azul, onde a gente trabalha com prevenção. Agora vamos fazer a prevenção eixo intestino-cérebro, né? Como a gente, né? O que você pode falar pra gente, Raquel, assim, da parte nutricional, pra gente poder manter o nosso intestino saudável? Vamos começar pela parte de atenção plena na hora da refeição, que entra um pouco, né, na Luísa também. Mas o fato da gente prestar atenção na comida, mastigar bem, né, aproveitar o alimento sem ficar com muitas distrações, celular, televisão ali, aí você às vezes tá com uma garfada aqui e o dedo rolando ali, você não presta atenção naquilo. Então você tirou toda a atenção do momento, nem o sabor você não conseguiu aproveitar. A ingestão de água, que é fundamental, né, por tudo que a gente conversou até aqui, é bem importante que a gente tem um cálculo que a gente faz de 35 ml por quilo de peso para pessoa. Então, pega o seu peso aí, você em casa, faz a continha para você saber o mínimo que você tem que beber de água. Dependendo da pessoa, pode ser um pouco mais. Mas pelo menos ali uns 2 litros, 2,5 litros por dia é importante para a gente ter todas as funções do organismo funcionando, né? E esse eixo também. A ingestão de fibras adequadas e evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados, que vão
elevar as bactérias ruins no intestino. Que aí vai entrar os chips, né? Entra bolacha. bolacha, excesso de salame, por exemplo, miojo, Bacon. do cachorro quente, esqueci o nome. Salsicha. Tudo isso que vem empacotado, sabe? Batata frita já pronta ali. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio no futuro, ano que vem, Mayara, desembalar menos e descascar mais, né? Com certeza. Porque Esse é importante abrir os olhos. Porque a doutora, né, que uma doutora colocou, é difícil a gente... eu acho que eu sou uma dormidora, como que é longa, né? Né? Dormidora longa, isso. Dormidora longa, né? Durante a semana você fica naquela pressão, né? Mas final de semana você chega e desliga o celular, mas... E aí, né? Como é que equilibra? Então, doutora, do ponto clínico, médico, né? Como a gente pode introduzir, trazer cada vez mais esse assunto, né? E chamar a atenção para que as pessoas se percebam, né? Olha, às vezes você está com uma constipação aqui hoje, ali daqui 15 dias deu uma irritação, né? Será que você está bem, tanto da parte emocional, né? Será que seu intestino está legal? Então, nesse caso, as pessoas, eu indico, né? Elas aumentarem realmente a autoobservação. Porque, por exemplo, não é normal ter diarreia, não é normal ter constipação, não é normal ter dor ao evacuar, ou então ter estufamento, né, indigestão. Então, mediante qualquer um desses sinais, procurar ajuda com um profissional adequado e ter esses cuidados básicos na rotina, né? Então, por exemplo, a alimentação saudável, né, a alimentação sempre que possível baseada em plantas. Na psiquiatria, a gente sempre fala muito sobre a dieta mediterrânea, que é a que tem mais evidência para a saúde mental. No Brasil é um pouco difícil, né, de fazer, porque a dieta mediterrânea seria mais baseada em peixes. Nós temos pouco aqui. Mas sempre que possível, então, aumentar o consumo de oleaginosas, de grãos, principalmente integrais, e de peixes. E também aumentar a prática de atividade física, né, que está completamente relacionada à nossa saúde intestinal, e ter um sono adequado, fazer o gerenciamento de estresse, porque o estresse também age na nossa flora intestinal. Então, acredito que seriam essas recomendações gerais. Como gerenciar o estresse, doutora? Bom, assim, é um tema bem amplo, né? Mas, dá uma dica aí pra gente, pra começar 2026, né, já. Tentando ficar mais leve. O que eu recomendo para os meus pacientes, né, inicialmente, é reduzir o uso de celular, que esse é o principal, porque geralmente, assim, durante o dia, a média das pessoas é trabalhar cerca de 8 horas, né? E as pessoas chegam em casa e já ligam o celular. Então, é mais uma fonte de estresse. Então, usar menos celular e pegar esse momento livre para fazer coisas realmente com atenção plena, como a Raquel comentou. Então, a atenção plena seria você estar naquele momento, e só naquele momento, e não ficar pensando em coisas futuras e nem pensar no que já passou. Então, por exemplo, né, ler um livro, pintar algo, fazer um artesanato, tudo isso auxilia muito no gerenciamento de estresse. Além disso, a atividade física também é essencial, um sono adequado. E teria daí também práticas específicas que seriam a meditação e a yoga, que auxiliam especificamente nessa redução do estresse, né? Então, por exemplo, eu falo para os meus pacientes que hoje em dia é muito fácil e acessível porque tem no YouTube aulas. Então, eles podem chegar em casa à noite, ligar a aula e fazer, né, uma meditação, fazer uma yoga. A gente já colocou aqui em outros episódios também essa dificuldade, bem que a Raquel falou. Às vezes está comendo, tá ali, rolando, né? O feed, né? Parece que você não quer perder que, tempo com nada. E eu acho que pra gente controlar o estresse, vai muito também do que você gosta de fazer. Eu não consigo fazer meditação. Meditação me irrita absurdamente. Te estressa mais ainda. Me estressa mais ainda. Só que aí, por exemplo, eu vou e faço uma aula de dança. Nossa, eu esqueço de tudo naquele momento. Então, acho que é muito válido também a pessoa se conhecer e ver o que é legal pra ela. Às vezes, ela desestressa puxando ferro. Buscar um hobby, alguma Isso. coisa que relaxe ela, né, nesse com sentido. certeza. Também a prática de algum outro esporte, ler um livro, né, sair de casa, dar uma volta, reunião com os amigos, gente. Larga o celular de lado, vai conversar, dar risada. Sim. Desestressa, faz uma reunião com seu amigo pra você ver se não sai mais leve. E o fim de semana eu acabo não pegando no meu celular, mas o Fernando senta comigo, meu esposo, tá assistindo um tempo filme. todo.
não consegue. Eu nem vou falar, Não consegue. mas caso aconteceu. Falo, gente, não consegue focar, né? Na Então, hora assim, nem foca num nem filme, na- numa série, tá lá o celular e o celular. Doutora, isso daí a gente tem que falar Sim. outro tema também, porque assim, para o cérebro fazer essa desconexão, eu tento me policiar sábado e domingo, evito o celular, não olho, né, deixo no silencioso. Então é o que você falou, né, Raquel, aquela saúde, atenção plena, né, vou comer, vou mastigar, até para tomar um chazinho muitas vezes, né? Sim. Sim, até o chá, o chocolate, é um alimento que a maioria das pessoas gosta tanto, então aproveita. Ele tá ali, ele não vai sair correndo. Põe na boca, deixa derreter, pode até sentir o cheiro antes, Tem sabe? até uma meditação, né? Meditação do chocolate. essa É uma meditação clássica. essa é boa. Porque os pacientes que não sabem fazer mindfulness, né? Uma dessas é do chocolate. De prestar atenção nele, sentir o aroma. Eu fiz isso quando eu tava fazendo a pós e o professor passou bem esse exercício. E ele falou assim, vamos fazer com a Nutella. Fiz, né, com o creme de avelã ali. Eu fiz e ficou extremamente doce e gordurento na boca. Porque você aprecia mesmo, você deixa ele ali um tempinho, sente o alimento como deve ser sentido. Então, você enche o paladar daquilo. Agora, se você pega uma colher, enfia e engole um pedaço de chocolate, um atrás do outro, você não sentiu o alimento. Você não deu, né? Cadê o prazer de comer aquilo? Não tem. E aí, você quer comer mais, porque você não se satisfez do prazer do alimento. Sim, Né? é. E aí que você vê que você entra ali na pizza inteira, na barra de chocolate inteira. Exatamente. Né? Numa fatia de bolo virou um bolo inteiro, Um né? pacote de bolacha que você nem vê, você piscou, já foi. Antes de vocês passar, eu quero uma mensagem final, mas eu gostaria que vocês passassem o @, de vocês, né? Para onde que o pessoal encontra, vê dicas aí. A Raquel tem dicas de nutrição, a doutora tem dicas aí para saúde mental. Onde que o pessoal encontra a doutora? Bom, então o meu é @doutora.luisa.psiquiatra. Eu só quero fazer um adendo, que é uma coisa que eu lembrei e que tá também em alta atualmente, né? Os análogos de GLP-1, que é Mounjaro, Ozempic, e que tem tudo a ver com o eixo intestino-cérebro. Verdade. E assim, uma coisa importante, né, é que o GLP-1 é uma substância que é produzida no intestino e no nosso cérebro tem receptores de GLP-1. Então, o que o Mounjaro faz é se ligar a esse receptor, né? E ele tem vários usos, né, tanto na questão endocrinológica como também psiquiátrica. Então, atualmente tem vários estudos que mostram, inclusive, que os análogos de GLP-1 podem ser usados para transtornos psiquiátricos. Porque da mesma forma que ele ajuda na impulsividade alimentar, pela questão de aumentar os hormônios, né, de saciedade, ele também contribui para tratar transtornos de impulso. Então, por exemplo, o uso de drogas e álcool. Atualmente tem vários estudos nesse sentido. E uma coisa interessante, né, é que como eles auxiliam tanto na perda de peso, como em melhorar a saciedade e melhorar a inflamação no organismo, a gente tem observado na psiquiatria que os pacientes que fazem uso também têm melhora do transtorno psiquiátrico. Então, tem muitos pacientes que a gente vê que só com a medicação não melhora muito bem e muito provavelmente era por conta de a obesidade estar contribuindo para a inflamação daquele organismo. Então, quando esses pacientes eles perdem peso, isso também contribui para a melhora do transtorno. E também tem alguns estudos que mostram que parece, né, que essas medicações também agem na serotonina e na dopamina cerebral. Eu sei que a Mayara daqui a pouquinho tem compromisso, mas 2 minutinhos, Mayara. Aproveitando, pegando o gancho, então, do GLP-1, seja Mounjaro, né, de tirzepatida, né, Ozempic, né. Raquel, qual a importância, que nem a doutora falou, você vê que é um medicamento novo, que pode estar aí abrangendo várias questões e podendo ajudar vários pacientes, mas também a questão é importante que não é tomar o medicamento e ficar sem comer, né, Raquel? De maneira nenhuma. A gente tem que emagrecer com qualidade. Tem que ter o fortalecimento da musculatura. O músculo ele é importantíssimo para a sua estrutura, para te manter firme em pé. Então, uma dor no joelho que você sente, o que o médico vai falar? Fortalece a musculatura em volta do joelho que você para de sentir dor. Então, quando você não come com qualidade, né, porque não tá sentindo fome, realmente isso, ele dá aquela sensação de saciedade. Então, você come um pouco e já tá bom. Muito pouco, né, do que você realmente precisaria, que a gente tem uma quantidade mínima que a gente deveria comer. Então, isso acaba prejudicando muito o intestino,
porque diminui a ingestão de fibras e a musculatura, porque a gente diminui a ingestão de proteína. E aí o músculo, a gente acaba perdendo o músculo, então você não emagrece só na gordura, você perde a musculatura também. E aí isso não é um emagrecimento saudável, porque você, com a pouca musculatura, você também fica fraca, também fica apática, tem aquela sensação de cansaço extremo. Então é bem importante ter o acompanhamento junto com o nutricionista para você readequar os seus hábitos. Mas, se não muda os hábitos também, né? Quando tira a medicação, Exatamente. o indivíduo tem um reganho. Quando você para de comer, de usar o medicamento, 90% das pessoas ganham peso que já estavam ou até mais. Nossa. Porque não reeducou o hábito. Então vai continuar comendo do mesmo jeito, porque a fome aumentou de novo. Ela vai voltar para aquele mesmo alimento. E não é isso. A gente tem que aproveitar esse momento, né, em que você está com a ingestão baixa e comer um pouquinho de cada daquilo que te faz bem. Quando você fizer o desmame, você vai continuar comendo aquilo e vai continuar mantendo o peso. Que bacana, que bacana. Esse dá um podcast. Esse tem muitos benefícios, né? Só que também tem que entrar aí a reeducação. Tudo tem prós e contras, né? Sem falar do uso sem prescrição, né? Que ultimamente as pessoas têm feito. Sim. Que isso é perigosíssimo, pegando de Do fontes... Paraguai. Da Shopee. Nossa, Meu Deus. Tem. Então, tá tendo vários da Shopee. pacientes com várias intercorrências, né? Então, por exemplo, pancreatite, que é um efeito colateral raro, mas que pode acontecer, né? Mas se o paciente estiver usando com um profissional sempre monitorando, ok. Agora não, tem vários pacientes que compram e usam por conta própria, né? Então isso é extremamente perigoso. Então tá. Doutora, repete sua rede social para o pessoal te então encontrar. Então, a minha rede social é @doutora.luiza.psiquiatra, que seria meu Instagram. Raquel. O meu é @raquelloturco.nutri. Um recadinho aí para vocês fecharem o ano de 2025 para deixar aí para pacientes, futuros pacientes. Vou aproveitar para dar a dica da ceia de Natal, pode ser? Ótimo. Vai comer uma costela, vai ter um risoto, monta o prato bonitinho com a costela, com o risoto, não esquece a salada. É bem importante, monta aquele prato saudável, bota lá no Google, prato saudável. Você vai ver como é que você tem que montar um prato, independente do alimento que for. Se você tiver esse equilíbrio, sua ceia não vai te atrapalhar muito. Continuar bebendo bastante água junto, né? Se for beber álcool, né? Então, ingestão de água junto. Tentar fazer um exercíciozinho ali no meio e doce. Se for consumir doce, dê preferência para consumir depois das principais refeições, porque aí retarda, demora mais essa digestão e aí o doce ele não vai ser jogado de uma vez na corrente sanguínea. Ótimo. E aí auxilia no intestino. E auxiliando com certeza. Doutora? Bom, então o meu recado para os pacientes é que a saúde mental vai muito além do nosso cérebro. Então a nossa saúde mental começa também no nosso intestino, na prática de atividade física, em um sono adequado, em uma alimentação adequada, em gerenciamento de estresse, em redes de apoio adequadas. E não pensar que se restringe a medicação e a psicoterapia. A gente precisa tratar a saúde mental como um todo. E se vocês seguirem esses passos, né, muito provavelmente nem chegarão a precisar de um profissional de saúde mental. Joia. Meninas, eu quero agradecer demais vocês. Obrigada pela parceria de 2025, que a gente continue firme em 2026, né? Estamos Muito abertas. Estamos abertas a sugestões de temas também, sim. Porque eu acho que é super interessante a gente sempre poder trocar. E toda vez que a gente grava um episódio, a gente consegue ter mais conhecimento ainda. Essa troca tem mais conhecimento. Com certeza. Né? Então tá, Joia, muito obrigada, tá? Para você que ficou até aqui também, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.